Aí, irmãos, graça e paz aí a todos. Tenho uma palavra para compartilhar com vocês aqui que eu andei estudando aqui. Deus tem me dado. E ela se refere a quê? Ela se refere àquela pergunta: você aceita Jesus? Porque muitas pessoas elas têm aceitado Jesus, mas não têm obedecido aquilo que ele tem estipulado para nós, né? Não adianta a gente aceitar com palavras e não aceitar com atitudes, né? Muitas pessoas aceitam o Salvador Jesus por ele ser o nosso Salvador, o nosso mediador, mas a gente não aceita as atitudes dele, né? E eu tenho umas palavras aqui para compartilhar aqui. Eu anoto tudo num caderno aqui, né? Todas as coisas que eu estudo, assim, que Deus vai me falando, eu vou anotando. E tem primeiramente eu vou começar aqui pelo final, né? Vou começar pelo final. Que diz assim, ó: quando os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seu coração, o que, confirmado pela consciência deles e pelos pensamentos conflitantes que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Bom, essa palavra aqui está em Romanos 2, no capítulo 2, versículo 14 e 15, e ela fala que todos os gentios, as pessoas que não são judeus, né, e elas aceitam Jesus, independente de aceitar ou não, né, elas são acusadas pela consciência. Até antes de tu ter qualquer religião, tu sabia o que é mal e o que é bom, né? Então, isso aí foi uma herança, né, que a gente teve de Adão e Eva, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então a gente sabe o que é bom e o que é mal. Então a gente é acusado pela nossa consciência. E o que eu quero levar para esse texto? Eu quero levar uma outra pergunta, só que é de um texto, né, da Bíblia ali, que fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, João capítulo 4, versículo 23. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então a pergunta é: tu tem adorado ao Pai em espírito e verdade, né? Essa pergunta que a gente tem que ter todos os dias, né? Porque a nossa consciência ela nos acusa quando a gente está cometendo algo errado, quando a gente se afasta de Deus, né? Quando a gente se sente culpado, né? E muitas vezes é pela nossa própria consciência a gente se sente culpado e se afasta de Deus, mas a culpa que Deus gera em nós, ela gera arrependimento, não afastamento de Deus, né? Porque Deus, ele é bom e a bondade dele é o que nos leva ao arrependimento, né? Então, se tu aceita Jesus, tu tem que andar conforme ele andou, né? Não somente aceitar Jesus, entra na minha casa, mas Jesus, né, tu faz dessa maneira e tu não quero, tem aquele pecado à parte, larga esse pecado, não quero largar, entendeu? Então tem várias coisas ali que a gente precisa largar, né? Então ali fala, né, em João 14, no versículo 6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso ele fala, né, não que eu saiba tudo que está escrito, assim, explique todas as coisas, mas ali a gente tendo uma noção, ele fala ali que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho a gente segue conforme a maneira que ele andou, né? Se ele é o caminho tá na vida dele, né? O caminho tá na vida que ele teve. A verdade e a vida é aquilo que ele professou através de Deus, né? Deus colocou o Espírito dele em Jesus. Jesus foi levando, né, aquilo que Deus mesmo tinha ordenado a ele falar. E a verdade, né? A verdade de Deus, né? E a vida, né? A vida é a ressurreição dos mortos, né? Para salvação e para condenação, né? Só que tem um porém, né? Muitas pessoas elas querem tanto de Deus, mas não tem, porque a fé sem obras ela é uma fé morta, né? Não adianta a gente acreditar que vai dar certo, acreditar e não fazer nada a respeito daquilo. Não adianta a gente acreditar que a gente vai conseguir um emprego, dar um exemplo, e não ir largar currículo, esperar que a empresa
empresa, vá até a tua casa e pegue teu currículo, entendeu? Então tem coisas que a gente precisa fazer para que as portas se abram, entendeu? A gente ora, a gente busca Deus e pede para Ele abrir as portas pra gente. E Ele abre as portas, entendeu? Só que a gente tem que correr atrás também. Não adianta a gente esperar a parte de Deus, Ele faz. Abrir as portas, Ele abre. Mas a parte de tu buscar aquilo que tu quer, tu tem que buscar. Não adianta, né, tu esperar que venha à tua porta as coisas, né? A gente acha que Deus é garçom, né? Que dá tudo de mão beijada pra gente. Mas não é bem assim, não. Né? As portas Ele abre e a atitude a gente faz, né? A gente tem um corpo, a gente tem, né, o lado físico ali, a gente pode ir atrás das coisas também, né? A gente não precisa ser totalmente independente, mas a gente tem que correr atrás daquilo e acreditar que Deus Ele vai abrir as portas, né? Porque se Deus não abrir, quem vai, né? Então ali, ó, no João 14:23 fala assim, ó: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Aqui tá dizendo, né, que se alguém guarda as palavras, Deus ama aquela pessoa, né? Isso aí significa que guardar as palavras significa gravar elas no teu coração, né? Significa que aonde tu for, em qualquer lugar que tu andar, as palavras de Deus elas vão estar contigo, tanto para fazer o certo, né, como para quando tu precisar ali, né, Deus Ele tá ali contigo, né, porque Ele fala que vai fazer nele morada, né, aquele que guarda as palavras. Então guardar não é só tu saber gravar ali. Tem gente que tu vê que qual que é o versículo tal, daí a pessoa vai lá e fala, né, sabe todos os versículos da Bíblia, mas guardar a palavra não guarda, não. Guardar no coração, né, andar conforme a palavra. Ali 24 diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as minhas palavras que vocês têm ouvido não é minha, mas do Pai que me enviou. Então as palavras que Jesus falou, Ele falou de Deus, né? As palavras de Deus, quem guarda é quem ama Deus, né? Então não basta a gente só aceitar Jesus como Salvador, ser salvo, né? E não andar conforme o que Ele andou, né? Porque nascer de novo, que nem a Bíblia diz, é tu ter uma nova vida, né? É tu mudar, né, da água pro vinho, tu ser uma pessoa diferente, né? Tu abandonar as práticas más, as práticas erradas, né? Dos filhos do diabo, né? Que fazem as práticas e não se convertem, né? Mas começar a ter uma mudança de vida, né? Ter uma nova direção, né? Então, todo aquele que ouve, ele é filho de Deus. Aquele que ouve e não obedece, né? Aquele ali é o filho da perdição, né? O filho do diabo, bem dizendo, né? Forte essa palavra, mas é verdade, né? As pessoas que ignoram, né? As pessoas que blasfemam contra a palavra de Deus, né? A gente pode acreditar que são filhos do diabo, sim. Romanos 3, no versículo 21 ao 26, né? Mas resumidamente eu anotei ali, né? A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus, né? E a fé sem obras é uma fé morta, que nem a gente tinha dito ali, ó. Tiago, no capítulo 2, no versículo 19 e 20, 21 e 22, fala assim, ó: você percebe que a fé opera juntamente com as obras, e foi pelas obras que a fé se consumou, entendeu? Mediante a fé a gente faz as obras, né? A gente tem que andar, né? Fazer as obras, andar conforme aquilo que a gente crê, né? Aquilo que a gente acredita. Por isso que a fé ela se consuma através das obras, né? Porque a gente obedece aquilo que a gente crê. E vamos usar um exemplo aqui. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus, né? De amigo de Deus quando tu obedece a Ele, não por lei, né, mas por acreditar, né, que Ele tá falando, tá fazendo certo, né. Não adianta a gente só obedecer porque tá escrito, a gente também tem que ponderar, né, a gente tem que saber o porquê das coisas, né. Mas quando a gente ama Deus, né,
como filho a gente obedece, né? Então aqui fala Romanos 10, versículo 9, fala assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que, né, que tu vai ser salvo se tu somente crer, né, confessar com a boca, né, e crer que Deus ressuscitou? Porque quando a gente crê que Deus ressuscitou Jesus, a gente também crê que Jesus andou conforme aquilo que Deus ordenou para ele, né? E se Jesus foi realmente filho de Deus e obediente até a morte, a gente crê que a ressurreição é a consequência da obediência, né? Então, é bem isso aí mesmo. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, entendeu? Então a gente precisa crer no que Jesus fez, né? E acreditar que Deus o ressuscitou por conta disso, né? Aqui em Romanos 2, no versículo 13 fala: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que são justificados. Tá entendendo? Não basta a gente ouvir, a gente ter tudo decorado e gravado na nossa mente, mas a gente não obedecer, né? Não praticar a lei, né? Que a gente não vai ser justificado se a gente não praticar essa lei, né? A gente tem que andar conforme a nossa fé, né? Isso que a gente tá passando aqui, né? E ainda assim, né? Os gentios que somos nós, né? Que não somos judeus, diz assim, Romanos 2, 14 e 15, um pouquinho mais adiante ali. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seu coração, o que confirma pela consciência deles e pelos pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Entendeu? Ali a consciência, ali a gente pode crer também que a gente herdou, né? Essa consciência do bem e do mal a gente herdou de Adão e Eva, né? Quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento, né? Então a gente se torna conhecedor do bem e do mal, né? A gente não precisa ser judeu para saber disso, né? Então a gente sabe quando a gente faz algo bom e quando a gente faz algo mal, né? E quando a gente blasfema, né? Contra as palavras de Deus, não tô dizendo que a gente faça isso, né? Mas na nossa mente, às vezes a gente não crê, né? Mas a gente sabe quando a gente tá tendo uma conduta, um pensamento errado e quando a gente tá tendo um pensamento certo, né? Então não adianta a gente se gloriar na lei de Deus, né? E viver na transgressão da lei de Deus, né? Porque muitas vezes é isso aí que afasta muitos cristãos, né? Isso aí eu tô falando aí é verdade, né? Muitas pessoas, né, não cristãos, digo, muitas pessoas, né, não deixam de acreditar e outras nem tentam crer em algo porque tem pessoas que não vivem aquilo que pregam, né? Tem igrejas aí que a gente vê que tá tudo errado, né? As pessoas, em vez de pregar e viver, elas pregam, mas vivem totalmente o contrário. Então a gente vê pastores, né, em situações, né, de estupro, em situações de adultério, né? Entre outras coisas, entre roubo e coisas, isso aí afasta muita gente das igrejas, né? Então a gente vê assim, ó, que a gente tem que manter o nosso foco na cruz de Jesus, né? A gente tem que manter o nosso foco em Deus, não no homem. O homem, ele se corrompe, Deus, ele não se corrompe, né? O homem, tem homens justos e tem homens maus, né? Mas Deus, ele é sempre justo, sempre fiel, né? Então a gente tem que sempre olhar para a cruz, independente das ondas, das tempestades que vêm ao nosso redor, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Deus, ele tá sempre conosco, né? E a gente precisa crer nele, né? E obedecer aquilo que ele ordena, né? Não somente por obediência, mas também por amor a ele, né? Pela graça de Deus, né? Que nos salvou, né? Nos livrou do juízo dos pecados anteriores, né? Então é isso que a gente deve fazer, né? A gente deve obedecer ele por amor, né? Por obediência, por amor, né? Por ser filho.
maravilhoso, né? Deus, ele nos possibilita chegar perto dele, né? E dar frutos de paz, né? Frutos de amor, de mansidão, domínio próprio, né? Entre outros, são 9 frutos, né? Do Espírito. E toda aquela árvore que está plantada perto do ribeiro, né? O ribeiro é Deus, né? Toda árvore que está perto de Deus, ela produz frutos, né? As folhas dela estão sempre verdes, ela nunca, né? Ela nunca seca, né? Ela está sempre verde, está sempre dando fruto, porque ela está perto do ribeiro, está perto de Deus, né? As raízes dela estão em Deus, né? E a gente reconhece quando uma pessoa está salva através dos frutos, né? Porque ela está sempre próxima de Deus, né? Não são dons, dons de línguas, dons de não sei o que. Dom não salva as pessoas, o que salva é tu estar perto de Deus, né? Ser filho dele, né? Ser obediente. Porque dons, eles, muitas vezes, quando a gente não tá perto de Deus, eles exaltam a pessoa, o ego, né? Então, isso aí nos proporciona, né? A destruição, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem, assim, o que é dom, né? E vigiar, né? Pra gente não cair em tentação, né? Os dons, eles exaltam a pessoa, né? Se a gente usar de maneira errada, né? Então, temos que cuidar disso aí também. Mas se aproximar sempre de Deus, né? Com o coração sincero, né? Justo, né? Lendo a Bíblia, né? Obedecendo. É isso aí que eu tinha pra falar pra vocês aí. É que aceitar Jesus não é somente a gente aceitar com palavras, mas aceitar as atitudes dele e seguir, né? Conforme ele seguiu. Seguir as atitudes dele, né? Fazer aquilo que ele nos ordenou lá no Sermão no Monte, né? Quando alguém dá um tapa na nossa cara, a gente virar o outro lado, né? Sei que é difícil, mas se a gente tá perto do ribeiro, a gente produz os bons frutos. Amém? Feito. Até mais. Deus abençoe você.